Eu vi na Mostra de São Paulo O Senhor dos Mortos, o novo projeto do David Cronenberg, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme. O filme conta a história de um empresário, produtor de vídeo, dono de cemitério, que perdeu a esposa há cerca de 4 anos, só que ele ainda lida com aquele luto de um jeito muito intenso e muito obsessivo. Então ele cria ali um dispositivo que permite com que ele veja a esposa dele se decompor em tempo real, e ele não só faz isso, como ele vende também para outras pessoas que precisam disso para lidar com essa falta de certa forma. Tudo muda quando alguém vandaliza esses túmulos e quebra esses equipamentos, e ele tem que descobrir quem exatamente está por trás desse ataque. Bom, só pela premissa, quem já viu outros filmes do Cronenberg vai saber que ele volta um pouco a essa pauta do corpo e de discutir o corpo. Ele já fez isso em filmes mais famosos dele, digamos assim, né, como Videodrome e até A Mosca, em que ele fala sobre isso. E não vai ser diferente aqui no Senhor dos Mortos, e aí ele vai discutir o luto sobre essa perspectiva do corpo mesmo, assim, do que seria você perder alguém que você ama, mas mais do que isso, você perder ali essa coisa material, assim, que fazia parte da sua vida e que de repente é tirada de você de alguma forma. Bom, não só isso, não só essa premissa muito absurda, mas o filme também tem um quesinho ali de autobiografia, porque o próprio David Cronenberg perdeu a esposa não há tanto tempo atrás, e o filme ele vai de um jeito até pouquíssimo sutil e muito explícito. Ele vai trazer simbolismos dessa autobiografia pelo fato de que o Vincent Cassel, que protagoniza aqui o filme, ele tá muito parecido com o Cronenberg, assim, o penteado dele, a maquiagem, lembra muito o diretor. Eu até que sou meio cego, assim, de vista, quando ele aparece meio de longe, você até confunde, assim, até tomei um susto em algumas vezes, porque a silhueta dele ali é muito parecida com a do Cronenberg. Esse filme é muitas coisas ao mesmo tempo, ele fala sobre muitos temas de uma forma muito complexa, então é até um pouco difícil de eu tentar articular uma ideia específica sobre ele, de tentar explicar por que eu acho que isso aqui é um filmaço, porque pra mim é mesmo. Mas eu fiquei até surpreso como numa primeira camada e de uma forma mais imediata, esse é um drama sobre luto, assim, ele vai tentar realmente articular como que esse personagem que sofre dessa patologia, que é o fato de que ele tá muito obcecado com a esposa morta, e como que ele vai conseguir seguir a vida dele, como que ele vai conseguir parar de olhar pro passado. E é um filme que ele articula um pouco esse desenvolvimento. Um pouco não, é um filme que articula esse desenvolvimento. E ele vai articular isso mais ou menos por meio da farsa, porque, como eu expliquei na premissa, esse filme também é um filme de mistério. Existe ali uma questão de quem vandalizou aqueles túmulos, quem que fez aquilo, mas o Cronenberg parece utilizar esse mistério só pra desenvolver o personagem e desenvolver os temas que ele quer desenvolver. Porque o filme ele não tá muito interessado em dar respostas para aquilo, trazer alguma reviravolta. Ele tá interessado mesmo em como o personagem reage às informações que ele vai recebendo ou às não informações que ele vai recebendo. Isso é muito interessante porque é uma forma de trabalhar o personagem. Eu vi assim na saída até da sessão muita gente até incomodada com o fato de que o filme não tá muito interessado nessas respostas, mas acho que é uma questão de você meio que tentar entender mesmo sobre o que ele tá falando. Vou inclusive fazer uma comparação meio idiota agora, mas é parecido com a reação que eu vi das pessoas sobre o Coringa 2, que a gente já fez vídeo aqui sobre o canal, que é meio que um filme de tribunal, mas que não é um filme de tribunal, ele tá interessado em outras coisas. Aqui o Cronenberg faz algo parecido, assim, ele usa um gênero meio que pra só utilizar quase que como uma armadilha ali pro espectador. E essas não respostas que o filme vai te dando ajudam a criar também uma certa suspensão pro espectador, no sentido que você tá sempre sem essas respostas, você tá sempre sendo atacado de informações que você não sabe que são verdadeiras. Isso é muito interessante porque ajuda a trabalhar o personagem, mas também que ajudam a trabalhar os temas do filme. Porque o filme tá falando um pouco dessa falta da materialidade, no caso do personagem é a falta da esposa dele, do corpo ali real da esposa dele, e no caso do espectador é essa falta de respostas. Então o filme trabalha um pouco essa coisa dessa incerteza, de certa forma, e desenvolve também o tema dele, que é justamente de trabalhar um pouco essa ideia da sociedade atualmente, essa questão do digital, da internet, de como as coisas são muito incertas de certa forma, e o Cronenberg ele vai usar o CGI e o digital para ajudar a contar essa história. Inclusive as cenas que você mostra o corpo da ex-esposa do protagonista, ele vai utilizar ali o CGI, ele não vai fazer uma caracterização real dela. E é uma escolha muito interessante, porque ajuda a articular ainda mais essa ideia. Inclusive a direção do Cronenberg é muito interessante, porque vai utilizar planos muito chapados, uma grande profundidade de campo. E outra comparação estúpida que eu vou fazer é que me lembrou um pouco o Duna do Villeneuve, porque essa coisa muito asséptica, cores muito cinzas, essa coisa que parece morta. O filme se passa em Toronto, que já é meio que uma cidade morta, assim, uma
metrópole meio sem vida, e ele vai explorar muito bem isso para ajudar a criar essa estética meio futurista, onde as coisas não têm muita vida mesmo e dialoga muito com o que o personagem está passando e com as ideias que o Cronenberg tenta articular durante essas o filme. Incertezas do filme acabam sendo muito interessantes também porque o filme vai trabalhar essa questão da paranoia do personagem e a neurose do personagem. Sem entrar em muitos spoilers, mas tem um momento, por exemplo, que o personagem começa a pensar que o responsável por esses vandalismos é um ex-namorado da esposa dele que teria um possível caso com a esposa dele. Ele realmente acredita naquilo, de certa forma, porque é o que ele precisa para sentir uma raiva da esposa dele e poder seguir a vida dele. E o filme vai articular isso com vários outros personagens coadjuvantes, e é muito interessante porque ele explora o absurdo daquilo, e como que a gente pode se perder um pouco nessas paranoias, indo até para teorias de conspiração bizarras e inacreditáveis. É com certeza o filme mais engraçado que eu já vi do Cronenberg, ele articula o humor em muitos dos filmes dele, mas aqui é muito incrível mesmo, logo desde a primeira cena, que é um date ali do protagonista com uma mulher. Ele vai falando ali que ele observa o corpo da esposa sendo decomposto e a mulher, que é o date dele no caso, assume uma posição do espectador, porque você fica ouvindo aquilo ali e a história vai ficando cada vez mais bizarra e inacreditável e você vai ficando embasbacado. E é muito engraçado, o Cronenberg não tem medo de apostar muito nesse absurdo e é muito interessante, porque como é um filme que parece muito autobiográfico, é como se o próprio diretor estivesse se expondo, assim. Então, ele é muito frontal e muito objetivo no que ele tá falando, ao mesmo tempo que tem muito espaço também para você pensar no que ele tá falando, porque de fato é um filme muito complexo. É um filme que me lembrou também de Olhos Bem Fechados, do Kubrick, inacreditavelmente. Esse é um dos meus filmes favoritos, então sempre tem aquela coisa meio cinéfila de que você sempre vai lembrar dos seus filmes favoritos em qualquer filme bom que você assista, mas tem um pouco dessa coisa da projeção de um relacionamento, de como que esse cara projeta algo que ele quer num casamento, no caso, e depois num luto, e na forma como ele resolve esse luto, que também é um jeito muito egoísta no fim das contas. Então, é um filme muito deprimente, antes de tudo, mas que também se entrega a essas possibilidades de outros gêneros, como a própria comédia, como eu já falei. Mas eu posso dizer que eu fiquei muito impressionado como que o Cronenberg, que é um cara de 80 anos, consegue pensar em tanta coisa e traduzir tanta coisa com imagem em um filme como esse, que pra mim desde já, é um dos melhores filmes desse ano e o melhor que eu vi na mostra até agora. E eu acho que quando o filme estrear ainda, que se não me engano não tem uma previsão, eu acho que vale muito a pena, principalmente tentar assistir o filme sem definições muito prontas do que você espera e tentar não esperar também um mistério propriamente, um mistério clássico, porque realmente não é nisso que ele tá interessado. Pra Senhor dos Mortos eu vou dar uma nota 4,5 de 5, achei um dos melhores filmes do ano de fato, e eu acho que pode crescer ainda mais uma revisita, porque é muito difícil pegar tudo logo de uma primeira impressão, e eu acho que vale muito a pena aí para quando o filme estrear. Acho que não tem ainda uma data específica de lançamento no Brasil, mas assim que tiver, eu acho que é um filme que vale muito a gente falar. Inclusive aqui no canal, eu e o Davi, a gente pode fazer uma discussão para entrar em mais detalhes sobre o que esse filme tem a oferecer. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta aí o que você acha do Cronenberg. Comenta qual que é o seu filme favorito do Cronenberg, só pra gente conhecer melhor aí o nosso público. E se inscreve, por favor, pra gente crescer ainda mais aí a nossa comunidade. Valeu!